Olá, bom dia para você. Começa agora a nossa edição especial deste sábado. Um projeto municipal quer disponibilizar banheiros públicos nas feiras populares de Fortaleza. Isso nos faz lembrar de outro assunto, o saneamento básico. Aqui no Brasil, 21% da nossa população ainda não tem acesso à água e esgoto encanados. Estamos no mês das mulheres e elas merecem todos os direitos. Quando o assunto é emprego, também. Na região metropolitana de Fortaleza, elas ainda são a maioria dos desempregados. Os planos de saúde ainda são motivos de reclamação nos órgãos de proteção ao consumidor e ANS. Vamos conhecer a clínica que começou a funcionar no IPRED, na capital cearense. Com a chegada das Copas de Futebol, tem gente querendo transformar o grito das torcidas nos estádios em energia elétrica. Isso e muito mais a partir de agora. Bom dia para você, eu sou o Richel Martins. Todo mundo sabe que na grande maioria das feiras populares falta banheiro para atender à necessidade dos vendedores e dos clientes. Mas um projeto municipal em Fortaleza pode garantir a presença de banheiros públicos nas feiras da capital. Fluxo intenso de pessoas. Começa cedinho e pode durar horas. Muita gente, céu aberto, variações de preços e produtos. A população encontra o que procura. Essas daqui tudo é de primeira. A gente escolhe, o preço também tem muita coisa que os preços são bons, né? A vantagem aqui é muito grande, tem de tudo, viu? Tem de tudo que você procurar na feira, tem. Muitos produtos e dos mais variados são encontrados numa feira. Daí o sucesso e o público tão grande. Mas falta algo que atenda à necessidade da população: banheiro. Por isso está tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza um projeto do vereador Antônio Farias, mais conhecido como Aonde É, para que sejam instalados banheiros químicos nas feiras da capital cearense. O vereador, que já vendeu pizza em feiras, explica sobre o projeto de lei. É um projeto viável à comunidade, às pessoas que fazem as feiras de Fortaleza, porque é uma coisa mínima de necessidade de todos os banheiros químicos a ser instalados nas feiras. Tendo um banheiro aqui, o povo já sabe que é público, é para todo mundo, né? É muito importante. É porque as pessoas ficam aqui procurando, ficam muito tempo na feira, aí tendo um banheiro é muito bom. Às vezes tem gente que tem necessidade de procurar um banheiro e não tem, porque muitos feirantes aqui necessitam de um banheiro. Aí muitos procuram e não acham, aí vão a vizinhos e pedem permissão de usar o seu banheiro. Existem atualmente 61 pontos de feiras em Fortaleza. Se aprovado, o projeto será executado o mais rápido possível. Se nós aprovarmos aqui que esse projeto seja aprovado pela casa, a implantação, quanto mais rápido, melhor. Falando em banheiro, a gente lembra também do consumo de água. E aqui no Ceará, clientes da Companhia de Água e Esgoto, a CAGES, reclamam do valor cobrado nas contas deste início de ano. Há exemplos de valores cobrados com quase 500% a mais. Veja só. Dona Márcia tomou um susto quando recebeu a conta de água no mês de fevereiro. A cobrança veio 5 vezes maior do que vinha normalmente. A minha conta vinha R$ 24,00. Agora está vindo R$ 176,00, um valor superior, né? Mais de 20%. E aí então eu vim reclamar porque esse valor está muito alto e está me prejudicando. Ela estava há mais de 1 hora na loja da CAGES no bairro Vila União e a reclamação dela não é a única. Vários clientes da companhia estão insatisfeitos com as cobranças do mês de fevereiro. Em novembro de 2012, o nosso contrato com o prestador de serviço que fazia a leitura dos hidrômetros, que são os medidores, e o faturamento imediato foi encerrado. Por conta disso, a gente adotou um procedimento de realizar o faturamento pela média aritmética dos últimos 6 meses. Então, fizemos isso no mês de dezembro, no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, nós começamos a retomar o faturamento pela leitura dos medidores. E quando fizemos isso, nós começamos a perceber que boa parte dos clientes haviam consumido mais água do que o que efetivamente havia sido faturado pela média. E aí, com isso, nós fizemos agora o ajuste em fevereiro. Segundo a CAGES, a leitura dos medidores deve voltar ao normal neste mês de março.
Quanto às contas de fevereiro, a companhia está fazendo um recálculo e os clientes deverão esperar o envio das novas faturas. Os clientes que tiveram suas contas faturadas agora no mês de fevereiro de 2013, cujas contas têm apresentado um aumento superior a 20% à conta de janeiro, esses clientes terão suas contas refaturadas, reimpressas pela companhia e reenviadas a esses clientes. A expectativa é que até a próxima semana já tenhamos todos esses clientes com as novas contas para posterior pagamento. Para maiores informações, a Central de Atendimento da CAGES atende pelo número 0800 275 0195. Pois é, enquanto muitos estão passando por este problema de alto custo da água encanada, vamos ver agora que de cada 10 pessoas no mundo, 6 não têm água encanada nem esgoto, ou seja, saneamento básico. O país na pior situação é o Níger, onde 91% das pessoas estão nesta situação. No Brasil, 21% da nossa população sofre com o mesmo problema. E isso precisa mudar rápido, pois é uma questão de saúde pública. A pesquisa foi realizada em 167 países e constatou que 4 bilhões de pessoas, o que equivale a 40% da população, não têm acesso ao saneamento básico. O saneamento é formado de 4 setores: fornecimento de água potável para consumo das pessoas, né? A coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e disposição de resíduo sólido, ou lixo, né? E a drenagem. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste têm as menores parcelas de domicílios atendidos pelo saneamento básico. Falta de investimento que pesa na saúde, já que 65% das internações no SUS são por doenças relacionadas justamente à falta desse serviço. Nessa comunidade, situada próximo à Arena Castelão, em Fortaleza, as condições são estas: crianças brincando em ruas desestruturadas, sujeitas a todo tipo de doença. Às vezes quando eles adoecem, devido a dessas da aguaceira e lama e tudo. E vem, é lama, é tudo, né? Lixo. Como é que você queria que fosse à frente da sua casa? Mais cheio de lama assim, para nós brincar mais cuidado. Em termos de coleta e tratamento de esgoto sanitário, nós estamos realmente muito ruins. Nós estamos com padrões muito baixos de cobertura e qualidade. Cada internação custa em média R$ 350. Com a melhoria no saneamento, haveria uma redução de 25% nessas internações e diminuição de 65% na mortalidade infantil. Com a finalização do programa Saneadores, nós vamos elevar a nossa cobertura de esgoto para 53% aqui na capital. Vale ressaltar que em Fortaleza não existe tratamento de esgoto. O sistema é de bombeamento para o oceano, uma solução que funciona, apesar de não ser das melhores. Nós, historicamente, nunca tivemos o volume de captação de recursos que nós estamos tendo agora junto ao governo federal, totalizando aí 220 milhões aproximadamente. Investir em saneamento é, sim, investir em saúde e mais. O retorno de um investimento em saneamento é maior do que, em termos de saúde, é maior do que um retorno de investimento no hospital. Apesar de ontem ter sido o Dia das Mulheres, a notícia agora não é boa. Quando o assunto é emprego, ainda existe muita diferença salarial entre homens e mulheres. Só aqui na região metropolitana de Fortaleza, elas lideram as taxas de desemprego. Os dados são de uma pesquisa do Cine-IDT. Veja só. Elisângela está cansada. Apesar de ser jovem, luta pelo primeiro emprego formal há algum tempo. Ela não fala em desistir, mas admite as dificuldades. É bem complicado. Consigo várias entrevistas, mas vou para as entrevistas, às vezes passo, mas eles buscam mais quem tem experiência. Entre uma pessoa que não tem experiência e uma que tem, eles optam pela que tem. O fato de ser uma mulher pode ser mais um empecilho. Dos 162 mil desempregados contabilizados na região metropolitana de Fortaleza em 2012, 88 mil são mulheres. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Cine-IDT. A taxa de desemprego das mulheres sempre se apresentaram superiores à masculina,
né? E, na realidade, em 2012, essa taxa foi 3,3 pontos percentuais mais elevada. Enquanto a taxa de desemprego entre os homens estava entre 7,3%, a taxa feminina estava entre 10,7%. Em termos salariais, a desigualdade diminuiu. Porém, na sua maioria, pessoas do sexo feminino continuam ganhando menos e tendo mais dificuldade de encontrar um emprego. Nós tivemos na região metropolitana de Fortaleza uma redução na taxa de desemprego em 2010, né? E tivemos também essa redução em 2011. Já em 2012 o desemprego ficou estabilizado. E nesse contexto de estabilização do desemprego, as mulheres ainda são mais expostas a essa situação. Das 32 mil novas ocupações geradas no ano passado, apenas 28% foram ocupadas por mulheres. Patrícia está empolgada. Ela avistou uma luz no fim do túnel, conseguiu uma entrevista de emprego e está otimista. Estava desempregada já há quase 2 anos, vim aqui no Cine hoje na busca dessa vaga e graças a Deus consegui aqui a vaga de atendente. Estou indo lá agora para fazer a entrevista. Se Deus quiser, eu espero conseguir a vaga, né? No próximo bloco, as reclamações são sobre os planos de saúde e ainda como detectar e tratar a hanseníase. É logo mais. Voltamos. A hanseníase é uma doença que tem tratamento gratuito no Brasil. E para descobrir se o paciente tem hanseníase, praticamente toda a rede básica de saúde oferece exames. Nós vamos ver que aqui no Ceará ainda existe muito desconhecimento sobre esta doença. Confira. Você sabe o que é hanseníase? É uma doença que dá na pele, né? A pessoa não tem você vai coçar a pele, você não sente mais aquele o sentido da pele, né? Doença da pele. É bom que a população saiba o que é hanseníase, porque a desinformação causa o preconceito. Ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, mas tem tratamento e cura. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Assim que começam a tomar os medicamentos, os pacientes deixam de transmitir a doença. Por isso, muita atenção para os sintomas. Estou com a sobrancelha caindo, estou com a mancha anestésica, minha mão, não acontece tudo de uma vez, nem é tudo igual. Eu estou sentindo uma mancha que ela está diminuindo a sensibilidade, ou ela está doendo muito. Às vezes, a hanseníase, ela é feita um diagnóstico que é mais raro, mas acontece também no momento de uma reação à doença. Então, ela dá uma dor horrorosa. Aí você diz, mas e hanseníase não dói? Não, ela não dói, mas na hora da reação ela dói muito. O diagnóstico precoce pode evitar a transmissão, que é feita pelo contato direto e contínuo com a pessoa infectada em ambiente fechado e com pouca ventilação. O exame para detectar a hanseníase pode ser feito na rede de atenção básica e o Ministério da Saúde já avalia um novo método, que será mais rápido e seguro. O teste tradicional é um teste que faz um cortezinho na orelha, tira material para o diagnóstico posterior. E o teste mais simples feito a nível da unidade de saúde, que é o teste de sensibilidade. Esse vai dizer se a pessoa tem ou não tem realmente a hanseníase e já pode iniciar o tratamento. E aí, ao iniciar o tratamento, ele deixa de transmitir a doença e também vai se recuperar, vai se curar plenamente. No Ceará, nos últimos 6 anos, foram diagnosticados mais de 13.700 casos da doença. Nós temos em torno de 2.000 casos de hanseníase por ano. E o fato de nós termos ainda 100 e poucos casos de crianças menores de 15 anos, isso significa que o processo está em atividade, né? A transmissão está em atividade. Então é preocupante no país todo, nós temos que ainda fazer um esforço grande para o diagnóstico precoce, o tratamento imediato, que é curativo. Os planos de saúde continuam sendo um dos maiores motivos de reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor, além, é claro, da Agência Nacional de Saúde, a ANS. E tudo reflete o péssimo atendimento aos pacientes e uma difícil decisão para os médicos.
Se fosse só a dificuldade em conseguir uma consulta, seria menos mal. Mas as reclamações com os planos de saúde vão além. Dificuldade de portabilidade, cobranças indevidas e não autorização de procedimentos são as reclamações mais comuns. E não são só os pacientes que sofrem, os médicos também. O médico hoje que vive só de consultas, não tem nenhum outro procedimento, ele não consegue manter um consultório aberto. Tem muitos médicos, clínicos, pediatras que estão fechando seus consultórios. O resultado disso é um montante de queixas. São mais de 200 por dia na Agência Nacional de Saúde Suplementar em todo o Brasil, contabilizando de janeiro de 2012 ao mesmo período em 2013. O consumidor deve procurar pelos seus direitos. Comunicar à ANS o que é que está acontecendo. Em segundo lugar, é procurar a justiça. A justiça, o juizado especial. E, de preferência, ele vai acompanhado de um advogado. A chefe de fiscalização do PROCON em Fortaleza disse que o órgão tem parceria com a Agência Nacional de Saúde e isso tem provocado agilidade nas ações. Casos de urgência muito grande, no juizado há uma celeridade maior. Até porque o juiz pode pedir uma liminar, enfim. Mas no PROCON também se resolve alguns casos, abre-se um processo de reclamação, imediatamente expede-se uma notificação ao plano de saúde e imediatamente tudo online, da forma online, já vai também a comunicação para a ANS. E ter sempre o contrato guardado ajuda a evitar problemas. O contrato dele é quem diz tudo. Atualmente, as UTIs em todo o Brasil precisam seguir normas técnicas para serem chamadas, assim, de unidades de terapia intensiva. Tudo faz parte de um documento elaborado principalmente pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira em 2010. Até agora, os hospitais tiveram 3 anos para deixar tudo em ordem. Quem precisa utilizar uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, já está em uma situação delicada. Por isso, em todo o Brasil, desde fevereiro de 2010, as UTIs precisam seguir padrões para que realmente sejam consideradas UTIs. Os hospitais tiveram 3 anos para se adaptar às novas normas. Não havia regulamentação específica para as UTIs no Brasil. Cada estado legislava de acordo com o que achava que era o melhor. Agora nós temos normas específicas, generalizadas e as mesmas para todo o Brasil, para o setor privado, para o setor público, para qualquer tipo de UTI, para fazê-las funcionar. Não só equipamentos e estrutura estão seguindo certos padrões. A parte de recursos humanos, os profissionais que trabalham nas UTIs, também precisa estar completa. Uma equipe especializada. A gente já notou algumas melhoras, a procura por profissionais mais treinados, mais capacitados. E com isso a gente espera que realmente as coisas melhorem mais ainda em termos de terapia intensiva no nosso estado e no Brasil mesmo. As Copas de Futebol estão chegando ao Brasil. Os estádios agora chamados de arenas ficarão lotados de torcedores de todo o mundo. E tem gente já pensando em transformar os gritos das torcidas em energia elétrica. É isso mesmo. Vamos entender melhor nesta matéria. Nos estádios, os torcedores vão ao delírio a cada partida. Os gritos em coro emocionam. Causam arrepios. E foi de olho nesse poder da goela que os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram o projeto, acreditando ser possível converter ondas sonoras em energia. A energia das ondas sonoras que eu estou emitindo está se transformando em energia elétrica aqui no microfone e indo para ter uma caixa de som para novamente ser transformada em som. É possível se transformar a onda sonora em energia elétrica. Para este outro especialista em energia elétrica, é preciso levar em conta a viabilidade econômica, mas não se pode descartar o projeto precipitadamente. Porque nós temos num momento em que cada vez mais há necessidade de se explorar novas fontes de geração de energia elétrica. Então, nesse aspecto aí, qualquer projeto piloto que venha a contribuir tem a sua validade. Os estudantes acreditam que através dos gritos de uma torcida com 15 mil pessoas, seria possível gerar eletricidade para suprir o que é gasto durante os 90 minutos da partida de futebol.
mas há controvérsias. A potência de um grito é 1000 watts, então precisaria, assim, se for botar assim, 1000 pessoas no estádio, não dá para acender uma lâmpada de 25 watts durante o grito. Eficácia e custo. Esses são os 2 pontos que merecem ser discutidos antes da implementação do projeto no país. Normalmente, tecnologias inovadoras, no começo, o custo ele é um pouco alto por conta da questão da escala econômica. Os autores do projeto buscam patrocínio. Eles pretendem aplicar a ideia na Copa do Mundo 2014 e futuramente, quem sabe, também nas baladas e autódromos. No próximo bloco, vamos conhecer a clínica que passou a funcionar no IPRED em Fortaleza e a nossa dica para você sair do zero e começar a se exercitar. Continue aí. Já voltamos. Começou a funcionar esta semana a Clínica de Saúde do Instituto da Primeira Infância, o IPRED. A clínica vai oferecer atendimento em algumas especialidades a preços populares. Veja só. A população que não tem plano de saúde e também não quer esperar pelo atendimento do SUS tem agora a opção de marcar suas consultas e exames na nova clínica popular do IPRED, construída por doações. O espaço vai atender a todos os públicos, desde crianças, jovens até idosos. O IPRED está buscando a autossustentabilidade dele. Nós vivemos de doação no IPRED. Como a doação um mês é bacana, outro mês não, o IPRED está buscando negócios para se autossustentar. Aí a gente pensou em colocar essa clínica popular, uma clínica com grandes especialidades, quase todas, a preços populares, que é exatamente para aquela faixa da população que não tem um plano de saúde, mas que não quer usar mais o serviço do SUS. Sem fila de espera e sem estresse, porque o atendimento aqui é agendado. São 13 especialidades médicas e o preço da consulta é R$ 75. A clínica tem 3 andares com elevador para facilitar o acesso a cadeirantes e todos os consultórios são climatizados. Algumas das especialidades são clínica geral, cardiologia, otorrino, oftalmologia, pediatria. Exames laboratoriais também serão feitos, além de atendimento com psicólogos e nutricionistas. Dona Francisca estava passando pelo local quando viu a clínica e não perdeu a oportunidade de marcar uma consulta. Porque eu estou sem convênio, sem plano de saúde, aí no momento eu tenho que fazer, é urgente, eu tenho que fazer esses 2 exames, por R$ 75 para consultas médicas, né? Tá bom. A clínica vai funcionar de segunda a sexta, das 7 da manhã até 7 da noite e aos sábados, de 8 ao meio-dia. O Ministério Público do Ceará fez recomendações ao Conselho Tutelar e às comissões hospitalares para que deem mais atenção aos casos de abuso e violência contra crianças. A recomendação do Ministério Público do Ceará é para dar mais agilidade às notificações de violência contra criança e adolescente. Segundo os promotores de justiça, os conselhos tutelares da capital não vêm respondendo com rapidez às denúncias de maus tratos encaminhadas pelos hospitais. Em grandes hospitais de Fortaleza, existem comissões compostas por médicos e técnicos que podem detectar se a criança em atendimento foi vítima ou não de maus tratos. As denúncias são feitas diretamente aos conselhos tutelares, mas a resposta nem sempre é ágil, podendo assim aumentar a impunidade. Os casos que vêm das comissões de maus tratos são casos que, muito provavelmente, há uma violação grave dos direitos daquelas crianças e daqueles adolescentes. Então, quando houver um encaminhamento de uma comissão de maus tratos para o Conselho Tutelar, é fundamental, é indispensável que o Conselho Tutelar responda à comissão de maus tratos quais as medidas que foram tomadas e encaminhe aquela informação vinda da comissão de maus tratos e analisada pelo Conselho Tutelar para as entidades de proteção. E o Ministério Público também recomendou às comissões hospitalares que, dependendo do caso, a denúncia também deve ser feita à delegacia especializada. As comissões de maus tratos tanto têm que encaminhar a informação para o Conselho Tutelar, como já devem encaminhar diretamente para a delegacia abrir inquérito policial. Para esta advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, as recomendações vêm em boa hora. O sistema de garantias de direito de criança e adolescente ainda está muito fragilizado, né? Que uma das portas de entrada é o Conselho Tutelar, que tem
tem se mostrado bem fragilizado quanto aos encaminhamentos da denúncia. Outras portas de entrada, como o próprio Ministério Público, Delegacia de Combate à Exploração contra Criança e Adolescente, também tem pouca estrutura. Mas ela também considera que a estrutura dos conselhos tutelares deve melhorar. Nem todos os hospitais foram implantadas as comissões de maus-tratos e é importante que todos os hospitais e equipamentos públicos, como escola, que recebem crianças, que têm como investigar, averiguar de fato os maus-tratos e a violência sofrida, especialmente a violência intrafamiliar, doméstica, violência sexual, né, que tem condições, os profissionais também têm que ser treinados e capacitados para receber esse tipo de denúncia. Agora atenção, sedentários, preguiçosos e os que se dizem muito ocupados. Está na hora de começar a se exercitar. E para muitos o primeiro passo para a saúde é mesmo uma boa caminhada. E não adianta dizer que andar muito no trabalho, que você anda muito no trabalho todos os dias, porque isso não é exercício. A caminhada é simples, não precisa ser feita em academias, mas como qualquer outra atividade física, tem que ser praticada da forma correta, para evitar lesões que acabam com aquela coragenzinha que nos dá de sair do lugar. Caminhando para perder calorias. Para conseguir a tão sonhada boa forma, ou pelo menos uma forma de começar a tentar. Eu me sinto melhor, eu tenho o dia mais ativo, é uma maravilha caminhar. Gilberto também se sente bem ao fazer exercícios, mas ele já havia passado da fase das pequenas caminhadas. Ele é um atleta que se sentia frustrado por não conseguir praticar o seu exercício favorito por conta das lesões. Eu estava vindo de uma série de lesões, né? Todas do mesmo lado do corpo, tornozelo, joelho, quadril. E estava tentando buscar a causa disso, ao invés de ficar tratando ela a lesão de maneira pontual, né? Foi preciso Gilberto encontrar o especialista em movimento humano, Dr. Rafael, para conseguir se livrar do problema. Foi feito um trabalho de avaliação biomecânica, tá? Onde essas lesões, a principal causa dela era justamente um desequilíbrio entre o quadril de um lado com o quadril do outro. Notem bem que estamos falando de alguém que já era acostumado a se movimentar. Por isso, não é somente querer começar a caminhar, colocar um tênis e pronto. Fiz todos os exames antes para saber se eu tinha condições de começar o exercício físico. Após a avaliação médica, o importante é começar. Para isso, um educador físico é essencial. O que não pode mesmo é arrumar desculpa. Eu, por exemplo, sempre atribuo a falta de exercício ao trabalho. O que realmente é importante é começar, não é isso, Tio? O importante é começar a fazer sua atividade. Certo. Então explica pra gente a questão da postura na hora da caminhada que você estava me falando. Existe toda uma técnica, movimentação de braço, o jeito de se pisar, a postura. Tem que estar com o tronco bem ereto. Primeiro passo, ele tem que fazer uma avaliação física, né? Pegar seus dados antropométricos, fazer medida de percentual de gordura, peso, altura. E logo em seguida dá o primeiro passo, que é começar a caminhada, né? Devagar, começando uma caminhada bem leve. Logo em seguida você vai botando um pouquinho mais de ritmo, até chegar ao nível que você já está trotando ou correndo. Então, vamos começar? É isso aí, para quem quer mudar a rotina mesmo, não tem essa coisa de começar na segunda-feira não, hein? Sábado também é dia de dar o primeiro passo em direção à saúde. E a nossa edição especial de hoje fica por aqui. Amanhã, domingo, a gente se encontra de novo a partir das 11h30 da manhã com outros assuntos da semana. Uma ótima tarde e até lá. União Brasil, informação além da notícia.